Deus abençoe, pastor Bernardo. Então, eu vou dizer para vocês, depois eu vejo, irmão Miros, lá, depois eu vejo. Olha só, irmãos, para mim não perder o fio da meada aqui. Esse ano nós teremos reunião do G20 no Brasil e amanhã nós teremos o início da reunião dos ministros da Fazenda. Aí essa ideia aqui que a irmã está dizendo aqui, ó. A irmã Simone Modesto, o que vale a pena é você se encher do Espírito Santo e fazer a obra e viver no reino de Deus, o propósito de Deus na tua vida. Isso vale a pena. É você entender que você é a igreja e a igreja está acima de política e das coisas dessa terra. Nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então, quando você olha para essa terra sem ter uma visão ampla, você fica frustrado. Agora, quando você tem a palavra na sua vida, esperança, você vê a manifestação da glória de Deus em tudo, o cumprimento do que Deus falou. Então, não adianta você se frustrar por coisas terrenas, e tudo que é terreno é passageiro, tudo que é terreno é vaidade, é tudo que passa muito rápido. Então, as pessoas estão frustradas por causa da vaidade, do que é terreno. Então, quando você tem uma visão espiritual das coisas, você fica até na expectativa. É da volta de Jesus, não que algo vai acontecer. Irmão, não vai acontecer nada na Terra, principalmente no Brasil. Deus não vai intervir porque Deus entregou o Brasil ao governo que tem. É Deus que permitiu tudo isso. É Deus que permitiu a Suprema Corte que nós temos. É Deus. É Deus que permitiu tudo isso. É Deus que está permitindo. Por quê? Porque o anticristo tem que se manifestar. O globalismo está preparando isso. Então é Deus que está permitindo, para ver se o povo acorda. É o que eu falei. Na manifestação não houve espaço para arrependimento. Você só vê coisas da terra sendo concordadas. Só coisas da terra sendo concordadas. É só Deus para ter misericórdia. Agora, irmãos, olha só. Olha como a gente vive num teatro. Vamos ver aqui os países que fazem parte do G20. Ó. Criado em 1999, o G20 é um fórum que reúne, presta atenção nisso aqui, amanhã vai ter a reunião dos ministros da Fazenda G20. Os principais países industrializados e emergentes do planeta. Nos primeiros anos, as nações eram representadas nos encontros periódicos do G20 pelos ministros das finanças e chefes de bancos centrais. Foi somente em 2008, no entanto, que surgiu a cúpula G20, do qual participam os chefes de Estado dos países membros com o objetivo de enfrentar crise financeira mundial desencadeada naquele ano. O G20 ganhou relevância, tornando-se o fórum central para a cooperação econômica internacional. Então, o que é o G20? É um órgão que trabalha para o globalismo. Agora, olha só. Nos primeiros dias de 2008, teve aquela crise do setor imobiliário, né? Rapidamente tornou-se evidente a necessidade de coordenação de crises. Só seria possível ao mais alto nível político, esclarece a página oficial do grupo. Um ano depois, o principal debate foi os paraísos fiscais. Desde então, além das questões estritamente econômicas, o grupo abordou temas como clima, energia ou mercado de trabalho. O G20 tem a ambição de ser mais representativo que o G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que reúne apenas os países mais ricos. Juntas as economias do G20
19 países mais a União Europeia equivalem a 2/3 da população mundial, 80% do comércio e 85% da riqueza produzida. Agora, presta atenção, olha só quem vai estar reunido no Brasil na reunião do G20, irmãos. Prestem atenção. Por quê? Porque são tudo inimigos, não são inimigos. Mas os ministros da Fazenda vão se reunir essas. E nós teremos em novembro ou setembro, confirma para mim, irmão Miro, se vai ser em novembro ou setembro, a reunião de todos esses líderes no Brasil. E quem vai vir para o Brasil? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Índia, Brasil, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Rússia, Austrália, México, Indonésia, Turquia, Arábia Saudita, Argentina e África do Sul. Agora, é novembro no Rio de Janeiro. Presta atenção no que eu quero dizer para vocês, irmãos. Mas a China e os Estados Unidos não estão em guerra? A Rússia não está guerreando contra a OTAN? A Coreia do Norte não está querendo tomar a Coreia do Sul e a Rússia não está aliada à Coreia do Norte? E por que todos esses líderes vão sentar na mesma mesa, comer junto, dar risada junto, sendo que o povo está sendo destruído? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Todos são amigos, irmãos. É a mesma coisa dos políticos brasileiros. Eles se debatem lá no palanque, lá fala mal, grita, esperneia, e depois sai todo mundo jantar ou almoçar junto. Vocês estão entendendo o que é o G20? Então, os líderes das potências mundiais estarão unidos para tratar sobre clima, energia e economia. Quais os três pilares do Fórum Mundial Econômico? Se nós controlarmos comida, nós controlamos as pessoas. Se nós controlarmos energia, nós controlamos continentes. Se nós controlarmos o dinheiro, nós controlamos o mundo. Aí o povo fica vibrado entre esquerda e direita, quer dizer, o povo fica todo dividido. Agora, vai estar todo mundo junto, comendo na mesma mesa, dando risada junto, tratando sobre assuntos globais. Se não é o próprio império do anticristo unido. E como é que o povo está nisso tudo, pastor Carlos? O povo é massa de manobra. Massa de manobra. O povo se divide para esses líderes conquistar. E aí, irmãos, essa semana, ó, a finança já vai começar a ser tratada essa semana. Ó. G20 Brasil, ministro das Finanças do G20 se reúne em São Paulo nesta semana. Combate à desigualdade e a reforma do Fundo Monetário Internacional serão destaque. Isso aqui é salário básico universal que eles vão tratar. Enquanto todo mundo está olhando para manifestações, para muita coisa, olha só. Isso aqui é a reunião dessa semana dos ministros das fazendas dos 20 países. Ó. O combate à desigualdade global, as reformas e instituições financeiras multilaterais serão o principal destaque da primeira reunião ministerial da trilha de finanças do G20. O grupo das 20 maiores economias do planeta, o encontro que entrega a agenda da presidência brasileira do G20, ocorre essa semana no pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, representam o Brasil. Nessa segunda-feira, dia 26 e terça-feira,
Representantes e secretários dos ministros de Finanças e dos presidentes dos bancos centrais farão um encontro preparatório no mesmo local. Nestas datas, a embaixadora Tatiana Rosito, secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda e governadora e coordenadora da trilha de finanças do G20, representará a pasta. Eventos paralelos. Na segunda, Haddad se reunirá no gabinete do Ministério da Fazenda em São Paulo com os ministros da Fazenda, presta atenção, da Rússia, com o diretor do banco GFANZ, Instituição Financeira e Transição Econômica para a Economia de Zero Carbono, Mark Carney. O ministro também se encontrará com o diretor executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional, Afonso Bavilac, e com diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. No mesmo dia, o ministro participará de 2 eventos ligados ao Plano de Transição Ecológica. Haddad dará uma entrevista coletiva para apresentação do Programa e Proteção Cambial para Investimentos Verdes e Sustentáveis no Ministério da Fazenda, na Avenida Paulista, às 15h20. Participará da mesa de abertura do Fórum de Mudanças Climáticas no hotel, evento com o selo do G20 Social, organizado para entidade social e civil. Na terça, Haddad se reunirá com os ministros de Finanças da Noruega e Portugal. Fernando Medida, pelas manhã, participará de um evento da Câmara Americana de Comércio com secretária norte-americana do Tesouro, Janet Yellen. O evento celebrará os 200 anos das relações entre Estados Unidos e o Brasil. À tarde, Haddad terá reunião de trabalho fechado sobre o G20 no pavilhão da Bienal e representará o Brasil na reunião dos governadores dos países que integram o Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. No mesmo local, às 17 horas, prevista uma reunião a portas fechadas com o presidente Dilma Rousseff. Às 17h45, Haddad participará de uma reunião de ministros de Finanças do BRICS, que nesse ano é presidida pela Rússia e também no pavilhão da Bienal. Agora, presta atenção, irmãos. Algo que está aqui que eu não tinha prestado atenção. Vai estar reunido representantes do FMI, a Georgieva, que é a presidenta do FMI, Fundo Monetário Internacional, que é uma agência do governo mundial para endividar os países. É essa a função do FMI, endividar os países e transformá-los em colônia. E também vai estar aí o Banco do BRICS. Olha como tudo está interligado e todas as economias estão interligadas e todo o dinheiro está interligado e todo esse dinheiro e todos esses bancos e todas essas instituições são de um dono só. Um dono só. Quem é o dono de tudo isso, irmãos? Qual é a família que domina as riquezas? É a família Rothschild. Então, toda essa economia globalizada que vai estar reunida em São Paulo, elas tratam o assunto de um cabeça só. E o que é mais incrível, que o G20 vai criar um monte de política financeira para salvar o país do aquecimento global. A vanguarda é mais poderosa do que a BlackRock. E a vanguarda é onde estão os donos do mundo. A BlackRock também é uma instituição da vanguarda. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Irmãos, em novembro, nós teremos a reunião no Rio de Janeiro. Então, vai estar Xi Jinping, Vladimir Putin, líder da Coreia do Norte, John Biden, bem no mês das eleições americanas.
Por que eu estou dizendo que a Vanguardia é mais poderosa que a BlackRock? Porque você não sabe quem são os acionistas da Vanguardia. Então você não tem noção de quem está lá, que são os donos do planeta mesmo, que tem o domínio de tudo. Agora presta atenção. Nós precisamos entender isso. O mundo já está globalizado. O mundo já... Veja, eles vão tratar no G20 essa semana, a reunião dos ministros da Fazenda, sobre desigualdade social. Eles vão tratar do crédito social, do salário básico universal. Que nós teremos um colapso financeiro mundial que vai gerar a obrigatoriedade do salário básico universal. Vocês estão entendendo? Vai ser claro, isso está claro. Nós vamos colapsar, o mundo vai colapsar financeiramente. E esse é o propósito, é o reset, é o reinício. Agora, como pode todos essas 20 potências do mundo que coordenam 85% da riqueza do planeta estarem todos de mão dada? Mas nós não estamos em guerra? Veja, vai estar a Arábia Saudita, vai estar Emirados Árabes. Os líderes, os ministros da Fazenda já estão se reunindo, os líderes se reunirão. Então, são tudo amigo. Você está entendendo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Todos são amigos. Todos são amigos. Todos andam de mão dada. De mão dada. É essa questão, né, que a gente vê a cabeça da fera de Daniel, irmãos. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Veja que por um curto período de tempo, por um curto período de tempo, os chifres, né? Os chifres darão poder à ponta pequena. Então, quando você quando eu falo para você desse tempo, olha só o que Daniel viu, só para você entender. Quando você pega a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, você vê que ela tem 2 pés, formando o número 10. Lá no pé da estátua, nós temos o número 10. E aqui, irmãos, olha só. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. É o que está se formando agora, né? Ó, depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, que tinha dentes grandes de ferro que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. 10 chifres. Aí está dizendo aqui, ó, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno. Aí entra a quebra, olha só.
diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem, uma boca que falava grandes coisas. Então, por um período de tempo, os 10 chifres se unirão para que a ponta pequena surja. É um curto período de tempo que o mundo vai estar legalizado. O mundo, 10 chifres dando a ponta. O G20, irmãos, é uma plataforma que unirá o mundo para dar o poder do mundo ao anticristo. Então, aqui, por exemplo, aqui na América Latina, nós temos uma ponta. E essa ponta que nós temos, essa ponta pequena, essa ponta que nós temos é uma das pontas das 10 que surge. E é no meio dessa questão, é por isso que eu estou dizendo que o G20, irmãos, nos revela o poder da globalização, o poder do Fórum Mundial Econômico. O G20 nos revela o teatro que nós estamos vivendo. Vocês estão entendendo? O teatro que nós estamos vivendo. E qual é o teatro que nós estamos vivendo? É achar que por exemplo, que a China é a nação mais poderosa do mundo. A China só está sendo usada, a China só está sendo usada como um protótipo de como será o mundo futuro. A Rússia é a nação mais poderosa do mundo. O BRICS, não, meu irmão. Eles estão quebrando o Ocidente, porque a ideia do globalismo é o totalitarismo. A ideia do globalismo é o totalitarismo. E o que é o totalitarismo? É o mundo debaixo de um governo. Então, as nações, inclusive o Brasil, as nações, inclusive o Brasil, estão alinhadas a esse governo globalista. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Irmãos, eu não sei que discussão vocês estão tendo aí, mas espero que já acabe agora, né? Eu vou dizer algo que mexeu comigo essa semana. Então, o G20, irmãos, essa semana começa a reunião do ministro da Fazenda do G20, que já prepara a reunião do G20 no mês de novembro. Irmãos,